Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sua graça, sua misericórdia, sua bondade, nos concedeu o privilégio de voltarmos, nos assentarmos um pouco aqui na continuação desta série de mensagens que estamos pregando sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Nesta escritura que Jesus se referiu a vários acontecimentos que tomariam lugar ao longo da história mundial, de fatos que aconteceriam em todas as nações, fatos que seriam sinais evidentes, mostra cabal da hora, do momento em que nós estamos vivendo. São Mateus 24 é chamado de o sermão profético. Quero fazer uma afirmação aqui aos senhores. Este sermão profético, não há nada nele que não esteja registrado no livro do Apocalipse. Apocalipse é o livro da consumação. E no Apocalipse, nós não temos apenas o fato assim, tudo acabou. Não. Nós temos escrito, registrado o fato de como começou, como caminhou e como terminou. Por exemplo, em São Mateus, capítulo 24, nós teremos aqui a primeira fase deste episódio. Aconteceu na saída dos discípulos com Jesus do templo e os discípulos tentando induzir Jesus a ter uma fé na igreja. E Jesus remeteu eles de volta para o verso 35 do capítulo 24. Passará céu e terra, porém minhas palavras não passarão. Quer dizer, não coloque sua fé na igreja, porque ela vai passar. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A única coisa que não passa é a palavra. E se você estiver na palavra, você não tem como passar, não por causa de você, mas por causa da palavra. Então, este é o primeiro fato. E quando você observa que os discípulos se impressionam porque eles estavam diante de um fato de Jesus começar a igreja neotestamentária. E a igreja neotestamentária chegaria a um fato do Apocalipse 17, que lá, figurativamente, tem uma mulher assentada sobre muitas águas e ela tem um diadema, e naquele diadema ela tem muitos nomes de blasfêmias. E ela é chamada de a mãe das meretrizes. E no capítulo 18 do livro do Apocalipse, registra-se, ouvindo-se do céu uma voz que dizia: caiu, caiu a grande Babilônia. Isto quer dizer, volte para o Gênesis para você entender. Houve um grupo de pessoas que começou no Vale de Sinar, virou uma confusão de línguas e depois se espalhou pela terra. E dali nasceu os reinos dos gentios e entre eles o princípio que foi Babel ou Babilônia mais tarde. Veja, dali se tem uma ramificação muito grande.
E você então vai entender perfeitamente do que é que os relatos bíblicos e proféticos estão dizendo. De uma igreja que deu à luz a outra igreja, que deu à luz a outra igreja, que deu à luz a outra igreja, porque de uma igreja divide-se outra e sai outra e vai outra, e nós estamos diante do fato de chegarmos a esta situação de que um dia tudo que é feito pelo homem, pela ideologia humana, vai ruir. É hora de procurar ser extremamente sincero e humilde. Pergunto, você crê na igreja ou na palavra de Deus? Você crê no que diz o Papa ou o pastor, bispo, arcebispo, sei lá, o apóstolo, ou no que diz a Bíblia? A maioria das pessoas não crê na Bíblia, crê na igreja, crê no pastor. Quando o pastor faz alusão a um versículo da Bíblia que está mais torcido e mais mal interpretado do que qualquer outra coisa, as pessoas acreditam porque aquilo lhes favorece. Somente isto, nada mais. Mas voltemos à nossa meditação. Então, Jesus, profeticamente, aqui representado no templo, diz que um dia caiu a grande Babilônia, representado no templo. Mas você vai agora caminhar que isto é futuro. Aqui estamos nós no ano 30, o templo vai ser destruído no ano 71. Haverá uma diáspora, os judeus serão levados e esparramados por todas as nações da terra. Isto está profetizado. Mas aqui também, no meio das tantas citações que Jesus faz em São Mateus 24, também diz que um dia a figueira iria brotar. A figueira vai brotar, e quando ela brotar, então você sabe que o verão está perto e a vossa redenção se aproxima. Todos estes fatos são proféticos, não é simplesmente histórico, mas quando você acompanha isto, você vai estar de frente com o livro do Apocalipse. Por exemplo, o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus registra em si, prestem atenção, a maior parte das profecias que estão no livro do Apocalipse. Vou repetir. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus registra em si a maior parte das profecias que estão contidas no livro do Apocalipse. O capítulo 1, 2 e 3 do Apocalipse fala de um tempo que nas Escrituras é chamado desde o profeta Daniel, que disse assim, eu vi, mas não entendi. De um período de tempo, de um parêntese que Deus deixou de tratar com Israel para tratar com os gentios, chamado plenitude dos gentios. Estes fatos que estão acontecendo dentro deste parêntese que Deus deixou de tratar com Israel para dar uma chance para os gentios, está registrado no livro de Rute, na figura do retorno de uma mulher que saiu de Belém, peregrinou nas terras de Moabe, seus filhos e marido morreram e retornou com uma nora gentia. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que São Mateus 24, quando Jesus profetizou a destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada, Jesus estava dizendo que, por rejeitá-lo, as consequências viriam. Por quê? Porque poucos dias mais tarde, 3 coisas estariam alinhadas: a religião, a política e o povo, a sociedade. A religião gritaria, crucifica-o. O povo que estava ali, seguindo a religião, gritou, e o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. E a política
representada em Pilatos, pegou água numa bacia e lavou as mãos e disse: é do jeito que vocês querem. E é assim mesmo que nós estamos vendo os fatos se alinharem. Então, três coisas estão tomando lugar na terra: os atos políticos, os atos religiosos e o comportamento da sociedade. Prestem bem atenção aos fatos da Bíblia. Bíblia não é livro de história. O que aconteceu? Aconteceu que, 40 anos mais tarde, aproximadamente, houve um fato político. Na Judéia, os judeus fizeram uma rebelião e tomaram a fortaleza de Massada. Nero governava o mundo naquela época e Nero envia Vespasiano para reconquistar aquilo que os judeus houvera destruído. Então, fato político. É alguma coisa que está acontecendo no mundo político. E daqui um pouquinho o Vespasiano vem com o seu filho, Titus, como seu auxiliar, toma Massada e agora Nero o induz a vir a Jerusalém para acalmar a rebelião que estava agora em Jerusalém. Estes são fatos políticos. Mas, cumprimento das Escrituras, a religião estava terrivelmente contra a igreja primitiva, já tinha matado Estevão, já tinha matado aquele que foi Tiago, que foi cortado a cabeça, tinha prendido Pedro e estava perseguindo a igreja. Essa é a condição da religião. A religião estava contra os verdadeiros cristãos. E o povo, movido por aquilo, achando que estava fazendo um serviço para Deus, para que cumprisse o que Jesus falou, e de cidade em cidade sereis perseguidos por causa da Trindade. Não, desculpe, por causa do meu nome. Nem Trindade é citado na Bíblia. Isto é paganismo. Isto é falso. Mas vamos voltar aos fatos aqui. Então, para que desse cumprimento a estas Escrituras, que o sangue recairia sobre do justo, que era Jesus, que estava para ser crucificado, e a religião tinha dito para fazê-lo, e a política lavado as mãos, para que se cumprisse isso, então, na verdade, houve o cerco de Jerusalém por quase 3 anos, e Tito depois, então, entra e destrói o templo. Eu não quero tomar as minúcias aqui, porque eu tomaria um programa só para falar sobre história. Não é meu caso, estou falando sobre profecia. Só que a política estava fazendo com que as palavras de Jesus se cumprissem sem que os políticos entendessem o que estavam fazendo. É o que está acontecendo hoje, nos nossos dias. É o que a religião está fazendo para que as Escrituras sejam validadas diante de nossos olhos e triunfe como a verdade absoluta nesta hora. E isto me dá mais fé para olhar para a Bíblia e crer que ela é a verdade. E o comportamento da sociedade não precisa nem te dizer. Tudo isso está mostrando que a Bíblia por si é a verdade absoluta. Amigo, o fato é que quando eles foram levados para todas as nações, você vai encontrar mais tarde, na história bem próximo de nós, aí no século XX, aí depois da Primeira Guerra Mundial, já aí quase iniciando a Segunda Guerra Mundial, que Stalin, Hitler se levantam e você pensa, é um político, é um ditador, é um primeiro-ministro na Alemanha, é um primeiro-ministro na Itália, é algo que está acontecendo na Europa. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Era lá que estava o foco do judaísmo, porque em Jerusalém mesmo, ainda que em 1917, no Tratado de Balfour, tinha sido assinado um decreto de que Israel merecia voltar para a terra e ter um país para abrigar o seu povo, nada tinha acontecido ainda. E Hitler, para dar cumprimento à palavra, vem e mata e assassina quase 6 milhões de judeus. Esta é a política. Mas e a religião? Por que isto aconteceu no âmbito da fé com aqueles judeus? Para cumprir o que o povo pediu, porque o povo está pedindo o que os sacerdotes lhes ensinaram. O povo nem sabe.
eles irão diretamente para a grande tribulação, sofrerão as pragas que estão no Apocalipse, sofrerão as misérias, que é uma coisa horrível, que não dá nem para se pensar em grande tribulação, em seca, em animais atormentando, em toda a natureza sendo interrompida. Mas por que o povo vai para a grande tribulação? A grande massa da sociedade, por causa da religião. E o que a política fez? Apenas apoiou os fatos. É isso que nós vamos ver quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 13. Meu amigo, a Bíblia é perfeita em suas aplicações e nas suas profecias, porque não provém da mentalidade de um homem, mas é a mente do Eterno que conhece o caminho em que todos os humanos haverão de passar. Meu amigo, Apocalipse 5, Apocalipse capítulo 6, o 5º selo, relata de um grupo que chega diante de Deus reclamando: até quando não vai julgar a nossa causa? Sabe, ali estão os mortos por Hitler, Stalin e Mussolini, os judeus. Mas por quê? Por causa do pedido. Eu volto a dizer, o povo vai sofrer porque a religião os induziu a um caminho errado. E quem vai fazer as escrituras se cumprir é um regime político. Aí nós estamos alinhando todas as coisas. Mas quando eu falo que desde o princípio aqui nós estamos vendo as escrituras se cumprir, Deus deixa de tratar com os judeus profeticamente para dar uma chance para os gentios. Por que eu disse que é profeticamente? Observem, eu estou tomando 3 livros aqui. Estou tomando São Mateus, estou tomando aqui o livro de Ruth e estou tomando o livro de Apocalipse. Eu quero pegar essas 3 coisas. Aqui está a profecia. Como é que ela se cumpre? Veja, Cristo nasceu em Belém. Por que não nasceu em Nazaré, ou em Jerusalém, ou em qualquer outro lugar? Porque Belém, a palavra Belém quer dizer casa do pão de Deus. E Jesus era o pão vivo que desceu do céu. Ele tinha que estar na casa do pão. Só que você olha o livro de Ruth, assim, havia uma família de Noemi e havia seu marido Elimeleque, e eles viviam bem com 2 filhos, Malom e Quilion. Daqui um pouco, por uma razão de uma circunstância, deixaram a casa do pão de Deus. E por uma circunstância, sem ficar com o que Deus falou, os judeus também rejeitaram Cristo, o pão vivo que desceu do céu. O que aconteceu com Noemi, com o seu marido e os seus filhos? Foram peregrinar em Moabe, como os judeus foram dispersos por todo o mundo por rejeitarem a Cristo. Prestem atenção na Bíblia, que o Velho Testamento não está registrando uma historinha de amor, como muitos pregadores atribuem. Mas aí o que aconteceu? Rejeitaram, foram peregrinar, foram dispersos. Qual foi o final do marido e dos filhos? Mortos. Isto para mostrar que os judeus seriam mortos quando deixassem a casa do pão de Deus, quando foram dispersos na diáspora feita por Titus no ano 71 da era cristã. Mas ficou uma velha, a Noemi, que quer dizer o remanescente, o que sobrou dos judeus. E ela voltaria para a sua terra. Isto quer dizer que havia na tipologia da Bíblia uma promessa de que um dia Israel se tornaria novamente uma nação, voltaria para a sua terra. Isto é uma coisa que está aqui dentro da figura bíblica. E está no Apocalipse, está no Evangelho de São Mateus. Estão nos selos. Mas agora, meu amigo telespectador, você vai para um fato muito mais concreto. Quando a velha Noemi, ou seja, o remanescente, os judeus, voltarem para a Palestina, quando ela voltou para a casa do pão, quando ela voltou com sede do Messias, que haja uma intervenção de Deus para ela, porque esta é a verdade.
Nós temos a revista que aqueles velhos judeus foram entrevistados quando estavam voltando para Jerusalém, ali em 1948 em diante. Disse, vocês estão voltando para a Palestina para morrer lá? Ele disse, não, estamos voltando para receber o Messias. A verdade dos fatos é esta, é que a velha voltou, mas levou consigo uma gentia. Porque você veja a figura. Quando ela volta e traz consigo a Ruth, você vê que a órfã volta. Você vai ver duas coisas que acontecem. Duas igrejas. Mulher na Bíblia representa a igreja. Aqui está a velha ortodoxa, os velhos judeus ortodoxos, a velha religião judaica. Voltando para possuir a terra. Aqui está uma chamada órfã, que é uma representada pela falsa linha do cristianismo, ou o cristianismo apóstata. E aqui está uma outra chamada Ruth, que representa aquela verdadeira fase do cristianismo que vem dos gentios, do mundo gentio, tanto órfã como Ruth. Só que uma volta para os seus deuses, como você vai ver que há uma fase do cristianismo que saiu do paganismo e depois voltou para o paganismo. Você vê que o cristianismo foi feito assim. Eles se desvencilharam do mundo pagão, mas depois caíram na rede de que Deus são três pessoas, de que Jesus nasceu em 25 de dezembro, que o batismo tem que ser um Deus trino, e assim vai sucessivamente. Essa é a representação de órfã. Mas há uma que disse, não, eu vou voltar com Noemi, crendo no mesmo Deus. Teu Deus será o meu Deus. Quando é que você já colocou na cabeça de um verdadeiro judeu que existem três deuses? Isso cabe na cabeça de gentio que está de volta para o paganismo. Mas um judeu, ele inclusive rejeitou a Cristo, porque ele não podia crer que aquele homem de cabelos mal penteados e queimado pelo sol e tão simples era Deus. Mas ele era Deus. Ele não era a segunda pessoa da Trindade. Isso não é falso. Isso é falso. Jesus desmente esta desgraça lá em Apocalipse, dizendo assim, eu sou, olha, o primeiro, não sou o segundo, não, sou o primeiro e o último. Mas é uma coisa terrível pensar nesta maneira, de colocá-lo como segunda pessoa numa Trindade. Isto é uma coisa desastrosa. Quando eu disse desgraça, porque é falta de graça, não é? É falta da misericórdia de Deus fazer uma coisa dessa. Mas deixa eu terminar aqui o meu assunto. Então, na verdade, voltaram duas, só que uma voltou para os velhos deuses do paganismo. Seus velhos hábitos, velhos costumes. É a igreja que está de volta aí. Volta para o rock, volta para o cinema, volta para o futebol, volta para a roupa curta, volta para o namoro imundo, volta para as músicas profanas. Tudo isto vai voltar, porque isto é profético. Mas uma diz, teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, e vai. Só que você, quando chega lá, vai encontrar que a Noemi está atrás da terra. É o que os judeus queriam. Mas a Ruth, o Boaz olhou para ela e disse, quero casar contigo. Aí você vai ver que Cristo devolve a Palestina para os judeus, mas tem uma promessa de se casar com uma noiva gentia. É o que está no Apocalipse. Por isso ele abre o parêntese para deixar de tratar com os judeus para tratar com gente. Espera aí, a você eu vou dar a terra, mas eu quero é mesmo essa moça aqui. O interesse dele era casar com Ruth. E aí ele disse, eu redimo a Noemi, mas me caso com Ruth. Quer dizer, Cristo amou aos gentios. Nós temos aqui uma promessa. Agora, que sinal haverá da tua vinda? É a profecia, é a pergunta que os discípulos fizeram no capítulo 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Quando sucederão essas coisas? Quando Jerusalém for sitiada, quando o templo cair, quando Tito fizer a diáspora.
e levar cativo consigo os judeus. Qual é o sinal da sua vinda? É o sinal de que a Noemi vai voltar para a Palestina. Já voltou? Quando? 1948. Então abra o seu olho, porque a profecia disse aqui, olha, quando você ver a figueira brotar, opa, saiu lá de baixo, naquele tronco seco que ninguém esperava mais nada, um galho florido. Os judeus voltaram, estão na Palestina, Jesus está voltando, está aproximando a hora do casamento do Boaz com a Ruth. Nós continuamos com este assunto no próximo programa, porque meu tempo já acabou. Vamos orar? Deus eterno, que a palavra do Senhor possa ajudar as pessoas a compreenderem as Escrituras. Peço no nome de Jesus que abençoe os lares, a alma, o entendimento, para que as pessoas se despertem e se salvem. Em nome de Jesus, amém.